Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Opa, vamos ajeitar isso aqui. Melhorou. Irmãos, quero compartilhar com vocês nesta noite algo que Deus tratou no meu coração durante a semana. O texto que nós vamos ler está lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: perseverando no andar em santidade. Perseverando no andar em santidade. Pedi para a Ângela ler Colossenses 3,12. Você aí acompanhe a sua Bíblia. Amém. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu entendo que toda pregação deve ter sempre como resultado a edificação, a exortação e a consolação daqueles que ouvem a palavra, que ouvem a mensagem. Então, este é o resultado que eu sempre espero, e creio que todo pregador também, que a mensagem edifique a vida daqueles que ouvem a mensagem. Se esta mensagem edificar a sua vida, se ela exortar você, se ela te consolar, então é porque você também vai praticá-la. Porque nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, e sim praticantes. E o Senhor, nosso Deus, Ele sempre visa a nossa santificação. Por isso que o tema hoje é perseverando no andar em santidade. Nós somos santos, separados para Deus, fomos separados do mundo para viver exclusivamente para Deus. Mas é por sermos santos que nós temos que andar em santidade. Então o Senhor sempre visa a nossa santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. E aqui o Senhor em Colossenses 3, do 12 ao 17, o Senhor nos manda fazer algumas coisas. Então nós vamos ler cada versículo novamente e meditar em algumas coisas importantes que nós temos que fazer para perseverar no andar em santidade. Então lá em Colossenses 3,12 está escrito assim, nós lemos, vamos ler de novo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade,
de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, diz o texto, irmãos, que nós somos, né, eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos. Eu, você, todo crente em Jesus Cristo é eleito de Deus, santos e amados. É o que diz o texto. E nesta convicção, irmãos, é nesta convicção que devemos nos revestir de ternos afetos. Né? Nós somos santos e devemos ser santos em nosso viver diário. Né? Não podemos ser santos apenas quando nós participamos de uma live, quando nós estamos lá na igreja presencialmente, celebrando ao Senhor. Nós devemos ser santos em nosso viver diário, devemos andar em santidade, porque nós somos eleitos de Deus, santos e amados. E é nesta convicção, irmãos, que nós temos que nos revestir de ternos afetos. O que quer dizer esse termo, né, irmãos? Revestir-nos de ternos afetos. Ternos afetos, irmãos, são aqueles do fundo do nosso coração, né? Do mais íntimo do nosso ser. Aqueles afetos de profunda compaixão. Então perceba que não é algo superficial. É algo lá do fundo do nosso coração, do nosso íntimo. Então nós temos que nos revestir, irmãos, de ternos afetos de misericórdia, como diz o texto. Misericordioso, irmãos, é aquele que sofre pela miséria do seu próximo e faz tudo para livrar-lhe dessa miséria, desse fardo pesado, dessas dores, ou se não conseguir, pelo menos aliviar este fardo, esta dor. Então, ser misericordioso é isso, e nós temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Também temos que nos revestir de ternos afetos de bondade. Ser bom, irmãos, é desejar o bem do próximo. E não somente desejar, e também fazer bem ao nosso próximo. Isso é ser bondoso, isso é agir em bondade. Semana passada o Senhor nos ensinou a exortar uns aos outros. Exortem uns aos outros. Né? Principalmente quando nós percebemos, né, e sabemos que Jesus está às portas, voltando. Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. Então nós temos que exortar uns aos outros. Né? E como eu disse no princípio, toda mensagem, irmãos, ela exorta, consola e edifica. Então que esta palavra exorte mesmo você, console você, edifique a sua vida espiritual. Temos que nos revestir, irmãos, de ternos afetos de humildade. Humildade. Humildade, irmãos, é uma atitude maravilhosa de quem aceita o lugar baixo e de quem estima o outro mais do que a si mesmo. Você já ouviu em alguma oportunidade alguém dizer assim: eu não vou me rebaixar? Então uma pessoa que fala assim, ela não é humilde, porque o humilde é aquele que aceita o lugar baixo e que estima o outro mais do que a si mesmo. Humilde, irmãos, é aquele que não tem elevado conceito de si mesmo. Ou seja, humilde é aquele que não se acha, como o pessoal diz por aí, né? Humilde é aquele que reconhece o valor dos outros e reconhece seus próprios erros. Humilde não é aquele que vê erro em todo mundo e não vê em si mesmo. Esse é orgulhoso. O humilde, ele reconhece o valor dos outros e reconhece os seus próprios erros. O humilde é aquele que honra os outros mais do que a si mesmo. E humilde também é aquele que aceita
de bom grado a repreensão. Porque só aceita a repreensão, irmãos, aquele que reconhece que errou. E quem são aqueles que reconhecem o seu erro? Os humildes, né? Então nós temos que nos revestir de ternos afetos de humildade, né? Temos que nos revestir, irmãos, também de ternos afetos de mansidão. Ser manso, irmãos, é manter sob controle a nossa força, o nosso poder. Então, de repente, nós temos força, de repente, nós temos poder, mas sem controle. Mas aquele que é manso, aleluia, ele tem sob controle tudo isso. Por quê? Porque ele está sujeito à vontade de Deus. Nosso Senhor era manso e humilde de coração. E ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele tinha poder, irmãos, mas estava sob controle, porque ele estava sob a vontade de Deus nesta terra. E nós também temos que nos revestir, irmãos, de ternos afetos de longanimidade. Longânimo é aquele que jamais perde a paciência com o seu próximo. Você algum dia já perdeu a paciência com alguém? Você que é crente, porque quem não é crente, para isso aí lá no mundo é normal. Mas você que é crente, algum dia você já perdeu a paciência com o seu próximo? Se você fez, eu já. Se você agiu assim, você deixou de ser longânimo. Você deixou de se revestir de ternos afetos de longanimidade. Então, longânimo é aquele que sofre e suporta os danos e ofensas de outras pessoas sem jamais revidar e vingar. Então, este é o longânimo. Então, nós, irmãos, que vivemos pela fé no Filho de Deus, temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Vamos agora para o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, diz aqui o texto, irmãos, que nós temos que suportar uns aos outros, né? Então, suportar significa o seguinte: servir de suporte, de apoio, de amparo. Então, de repente, tem lá o nosso irmão, está passando dificuldades, desafios e até necessidades. Então, nós temos que servir de suporte para este irmão, de apoio, de amparo, né? Porque, de repente, ele está necessitado e fraco, né? E o Senhor tem nos dado oportunidade de fazermos isso. Nesse tempo de pandemia, há irmãos, de repente, que estão passando dificuldades, desempregados. Então, nós temos que nos unir e apoiar e dar suporte e amparo para esse irmão. Então, suportarmos uns aos outros significa isso, né? E também significa, irmãos, aturar com paciência as faltas e as maneiras dos irmãos. Você conhece algum irmão, de repente, que tem algumas maneiras que não te agradam? Né? Então, nós, porque está escrito aqui, ó, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, não adianta eu fazer as coisas sem amor, né? Então, quando eu aturo com paciência as faltas e as maneiras dos irmãos, então eu estou agradando ao Senhor, né? E às vezes, de repente, algum irmão pode dizer assim: pastor,
Mas aquele irmão não é fraco não, né? E você? Você também não é fraco não. De repente você também tem algumas manias que você nem percebe e que também desagrada outras pessoas, né? Por isso que o Senhor nos ensina lá no Sermão do Monte, que antes de nós desejarmos tirar o cisco que há no olho do nosso irmão, nós temos que tirar a trave que está no nosso próprio olho, né? Então, suportai-vos uns aos outros. Amém? Outra coisa que diz aqui, perdoai-vos mutuamente. Mas esse perdão, irmãos, não é um simples perdão. O Senhor diz aqui que nós temos que amar, perdoar uns aos outros, caso a gente tenha motivo de queixa contra outro, da mesma maneira que o Senhor nos perdoou. Devemos perdoar uns aos outros da mesma maneira que nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus, né? Perdoar, irmãos, é também não querer guardar ressentimento. Se você guarda ressentimento de alguém, principalmente de irmãos, isso significa que você até agora não perdoou. Porque perdoar, irmãos, é querer não guardar ressentimento, né? Se nós fomos perdoados pelo Senhor, devemos também perdoar, né? Perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, sem ter motivo algum, irmãos. Deus simplesmente por amor nos perdoou de todas as ofensas que nós praticamos contra Ele, contra a sua santidade, contra a sua pessoa. E diz o texto, irmãos, se há queixas entre irmãos, eles devem se perdoar mutuamente. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, se há queixas entre irmãos, se você que está me ouvindo, você tem alguma queixa contra algum irmão, deve haver perdão mútuo. Então, o ofensor, aquele que ofendeu, deve pedir perdão. E o ofendido tem que perdoar. Mas, pastor, quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Ou seja, Jesus está dizendo, em outras palavras, perdoe sempre. Irmãos, falar de perdão é fácil, mas perdoar os que nos ferem é mandamento do Senhor. O Senhor ordena a nós que somos cristãos, a nós que vivemos pela fé no Filho de Deus. É uma ordem, é uma ordenança. Nós temos que perdoar uns aos outros, como o Senhor nos perdoou, irmãos. E claro, sempre em amor, sempre com amor, porque o amor é o maior dos mandamentos, né? O amor, irmãos, como diz o texto aqui que nós lemos, é o vínculo da perfeição. É ele, irmãos, que sustenta todas as demais virtudes, né? Nós podemos, lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, diz o seguinte, que nós podemos fazer muitas coisas boas sem amar, sem amor, mas de nada disso nos aproveitará, irmãos, se não for feito com amor. Quem ama manifesta em sua vida virtudes, né? E uma das virtudes, aleluia, que fala aqui no texto, é a gratidão, né? Nós temos que ser gratos a Deus o tempo todo. Então, eu entendo, irmãos, que o amor e o perdão são as principais evidências na vida de um discípulo de Jesus. Uma das evidências, irmãos,
irmãos, as evidências maiores, eu creio, na vida de um discípulo de Jesus, daquele que segue Jesus, daquele que vive pela fé no Filho de Deus, é o amor e o perdão. Essas são as principais marcas de um discípulo do Senhor Jesus. O discípulo do Senhor Jesus ama uns aos outros, ama o próximo como ele foi amado por Jesus, e ele perdoa aqueles que lhe ofendem, como Jesus, como Deus perdoou todos os seus pecados em Cristo Jesus. Então, irmãos, é inconcebível a ideia de um cristão que não ama e não perdoa. É inconcebível essa ideia, irmãos. Imagine um discípulo de Jesus que não ama e não perdoa. Não, isso aí não existe. Não existe. Então, em todos os lugares, irmãos, e em todas as circunstâncias, nós que somos cristãos devemos amar e perdoar e abençoar o nosso próximo. Inclusive aqueles que de repente são nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos caluniam. Foi o que Jesus ensinou, é isso que o Evangelho ensina. Nós não devemos amar somente as pessoas que de repente são agradáveis para nós. Ou perdoar somente aqueles que fazem parte da nossa família, da nossa igreja. Não, o Senhor pediu para nós amarmos todos, né? Da mesma maneira que Ele nos amou. Amém, amados? Agora vamos ler o próximo versículo, versículo 15. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Fazia tempo que vocês não ouviam essa frase, né? Aleluia. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, o texto está dizendo que a paz de Cristo tem que ser o juiz em nosso coração. Árbitro é juiz. Então, quem tem que ser o juiz aqui no nosso coração? A paz de Cristo. Então, vou dar um exemplo para os irmãos. De repente, você tem que tomar uma decisão. De repente, você chega para o Senhor e diz assim: Senhor, devemos ou não ir por este caminho? Se sim, o Senhor, se for para a gente irmos, o Senhor vai responder nos nossos corações com paz. Mas se Ele não responder com paz, mesmo que o caminho pareça bom, irmãos, nós devemos abandonar esse caminho imediatamente. Porque quem nos conduz, irmãos, nesta vida é Jesus, é o Senhor. Então, se eu preciso tomar uma decisão, se eu quero tomar um caminho, eu tenho que perguntar para o meu Senhor, para o meu dono. Porque a palavra Senhor quer dizer dono. Então, Jesus é o nosso dono, Jesus é o nosso Senhor. Então, Senhor, devemos ou não, devo ou não, Senhor, ir por este caminho? Se for para mim ir, o Senhor vai responder no meu coração com paz. Eu vou sentir paz no coração. Mas se for para mim não ir, então não virá a paz do Senhor como juiz no meu coração. Então, imediatamente eu tenho que abandonar esse caminho. E diz o texto, irmãos, para a paz de Cristo é que fomos chamados em um só corpo. Irmãos, eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo, nós não fomos chamados para fazer parte deste corpo para vivermos brigados, em guerra, com desavenças. Não. O Senhor nos chamou para viver em paz neste corpo.
Por isso, nós não podemos permitir que nenhum espírito estranho, irmãos, se infiltre entre nós, para nos tirar a paz de Cristo e nos isolar da família de Deus. Não podemos permitir, irmãos, que isso aconteça. Não podemos descartar também, irmãos, a possibilidade de haver atritos e desavenças entre irmãos. Talvez você, assim como eu, já teve atritos e desavença com irmãos, né? Então, essa possibilidade existe. Quando isso acontece, irmãos, todos nós somos provados pelo Senhor, para ver se realmente estamos obedecendo ao que Ele tem nos mandado. Porque se o Senhor tem nos ensinado, irmãos, tantas coisas, né? Principalmente em relação a relacionamento, vivemos bem com os irmãos, né? E de repente perdoar e ser perdoado. Já ouvimos bastante palavra do Senhor neste sentido. E de repente a gente não faz nada a respeito, né? Então, quando acontecem essas desavenças entre irmãos, saiba de uma coisa: todos estão sendo provados por Deus, para ver se realmente vai viver aquilo que tem aprendido. Então, o ofensor tem que reconhecer que errou e pedir perdão, e o ofendido tem que aceitar o perdão e viver em paz uns com os outros, né? Como se nada tivesse acontecido. Pastor, mas é difícil, né? Mas é o que o Senhor manda. E é o que eu e você temos que fazer. É o que eu e você, todos nós, temos que fazer. De repente você está com dificuldade, né, de perdoar aquele irmão. E você chega até para Deus e fala: Senhor, aquele irmão, hein, como ele me ofendeu. Está difícil de perdoar ele, Senhor. Aí Deus lá do alto vira para você e fala: então, eu já perdoei ele. Porque ele lá no quarto se arrependeu, pediu perdão para mim e eu já perdoei. Então, amados, com Deus não tem desculpa. O que está escrito, irmãos, é o que nós temos que fazer. O que está escrito, irmãos, é o que nós temos que obedecer. É mandamento do Senhor. Então, a paz de Cristo, irmãos, ela não é ausência de luta, de conflitos, de guerra. Não. Nossa paz, na realidade, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Você pode estar passando a maior tribulação da vida, mas você tem paz. Porque a paz de Cristo não tem nada a ver com a circunstância. É algo lá do nosso coração, lá do nosso íntimo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, a família de Deus, o rebanho do Senhor. E se temos paz com Cristo, também teremos paz uns com os outros. Tem irmãos que está difícil ter paz uns com os outros, mas diz que tem paz com Cristo. Irmãos, isso é um engano tremendo. Porque quem tem paz com Cristo, tem paz com os irmãos. Quem não tem paz com os irmãos, é porque a paz de Cristo está prejudicada na sua vida. Então, fora, irmãos, da vontade de Deus, não há paz. Na desobediência a Deus, não há paz. Por isso que nós temos que ouvir e obedecer a palavra do Senhor.
Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. O Senhor recentemente nos falou, né? Despojai-vos e revesti-vos. Foge também destes. Que mais? Exorte uns aos outros. E aí, irmãos, temos feito isso? Ou apenas ouvimos esta palavra e a nossa vida continua a mesma, nada mudou? Irmãos, nós só veremos a glória de Deus na nossa vida quando a gente obedece a Deus e faz a sua vontade. Todos aqueles que desobedeceram a Deus não viram a glória de Deus, mas todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor e a obedeceram, viram um milagre na sua vida, viram a sua mente renovada, a sua vida transformada, né? Então eu estou aqui esta noite também para exortar você nesse sentido. Quem tem paz, quem tem a paz de Cristo no coração, é grato. É uma pessoa cheia de gratidão. E ser grato, irmãos, é a nossa responsabilidade. Porque nós, na realidade, não merecíamos nada de Deus. A única coisa que realmente nós merecíamos de Deus era a condenação eterna. Mas por amor Deus nos salvou, pela sua graça, né? Então ninguém deveria ser mais agradecido, irmãos, do que nós, filhos amados de Deus, santos e amados de Deus. Ninguém deveria ser mais agradecido do que a gente. Mas, irmãos, o que tem de cristão murmurando, sabe, contra Deus, contra os irmãos. Então que o Senhor nesta noite nos ajude e toque mesmo no profundo do nosso ser. E que esta palavra, ela renove a nossa mente e transforme a nossa vida. Vamos ao versículo seguinte, o 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você percebeu quantas vezes essa palavra mutuamente aparece? E também na Bíblia, uns aos outros. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós temos que deixar o individualismo e começarmos a pensar coletivamente, porque nós somos um corpo. Sabe, Deus não faz nada unicamente com uma pessoa. Tudo que Deus faz aqui na terra, mas é através do corpo, é da sua igreja. Por isso que essa palavra mutuamente aparece muitas vezes uns aos outros, porque nós somos um corpo. Precisamos uns dos outros, né? E cada membro é importante no corpo. Cada membro tem uma função específica. Então, irmãos, em todas as épocas, e na nossa também, sempre houve ensinos falsos e heréticos. Sempre houve, irmãos, heresias, falsas doutrinas. Por isso o Senhor nos ordena, irmãos. É uma ordem do Senhor, é mandamento, que sua palavra habite em nós ricamente. Não de maneira pobre, irmãos. Ricamente, abundantemente nas nossas vidas. A palavra de Cristo é a verdade. Ela nos liberta, irmãos. Lembram-se que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E na sequência, mais para frente, ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Cristo, que é a palavra, irmãos, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Quem nos liberta, irmãos, é Jesus. Quem nos liberta é a verdade. Jesus é a verdade. A verdade é Jesus. Aleluias. E se a palavra de Cristo habita em nós, isso significa que ela é a nossa dona.
Ou seja, é ela que vai governar a nossa vida. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. A verdade é Jesus, a palavra é Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso dono. Então quem deve governar a nossa vida, irmãos, é Jesus, com a sua palavra. E a palavra de Cristo, irmãos, não é apenas para conhecimento intelectual. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia intelectualmente, mas a vida não é transformada. Por quê? Porque a mente não é renovada. É apenas um conhecimento intelectual. Então a palavra de Cristo não pode ser apenas, irmãos, para o nosso conhecimento intelectual, mas para habitar em nós ricamente, para renovar a nossa mente, para transformar a nossa vida e também para proclamá-la, né, pelo mundo afora. Diz o texto que nós temos que instruir uns aos outros, né, aconselhar mutuamente uns aos outros, em sabedoria, né? Como que nós poderemos fazer isso, irmãos? Se a palavra de Cristo não habitar ricamente em nós. O que eu vou dizer para o meu irmão? Que conselho eu vou dar para o meu irmão, né? Que instrução eu vou dar para o meu irmão, se a palavra de Cristo não habita ricamente em mim? De repente eu vou instruir ele de maneira errada. De repente eu vou aconselhar ele de maneira errada. De repente um conceito que eu tenho em relação a algumas coisas é baseado nesse conceito, nesses valores que de repente eu vou aconselhar o meu irmão. Mas eu tenho que aconselhá-lo, instruí-lo com base na palavra de Deus, que tem que habitar em mim ricamente. Então, amados, não é somente responsabilidade dos pastores, dos líderes, né, de instruir e aconselhar uns aos outros. Esta responsabilidade é de cada um de nós. Como diz o texto, nós temos que instruir e aconselhar em toda sabedoria, sabe? Então, é com base no que diz a palavra de Deus e não naquilo que nós achamos, irmãos. Porque a base da nossa fé, a base da nossa instrução vem de Deus. Então nós instruímos uns aos outros em relação à doutrina, à sã doutrina, não às falsas doutrinas, à sã doutrina. E aconselhamos uns aos outros quanto aos deveres cristãos. De repente, eu percebo que um irmão ele não está cumprindo os seus deveres como cristão. Então eu tenho que aconselhá-lo. Ou de repente eu percebo que algum dos meus irmãos está agindo de maneira errada à doutrina, à sã doutrina. Então eu tenho que ensinar e instruir o meu irmão no caminho certo. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter em mim, habitando ricamente, a palavra de Cristo. Né? Quem é rico da palavra de Deus, adora e louva a Deus, como diz o versículo aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais, sempre com gratidão no coração. Sempre com gratidão no coração. O verdadeiro cristão não murmura contra Deus. Como o povo de Israel lá no deserto, quando Deus, pelas mãos de Moisés, libertou o povo lá do Egito, como aquele povo murmurou no deserto contra Deus. Sabe? Como aquele povo murmurava contra Deus. Jamais faça isso. Jamais murmure contra Deus. Irmãos, uns dias atrás aí eu estava aqui em casa, tomando café,
e me veio algo no coração. Pode perceber, irmãos, todos os dias, diariamente, nós temos horários específicos para nos alimentar, para alimentar o nosso corpo físico. Se nós não nos alimentarmos, a gente morre. A gente vai morrer, irmãos. Eu não sei, não pesquisei quanto tempo uma pessoa dura sem se alimentar. Não sei. De repente uma pessoa para de se alimentar hoje, não sei daqui quantos dias ela vai morrer. Mas uma coisa a gente sabe, ela vai morrer. Porque ela está deixando de alimentar o seu corpo físico, né? Mas será, irmãos, que a gente tem também diariamente horários específicos para alimentar o nosso espírito? Ou será que a gente só alimenta o nosso espírito quando a nossa agenda nos permite? Ou quando não temos nada mais importante para fazer? Aí a gente vai lá, lê a Bíblia, ora. Isso é sério, né, irmãos? Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus e orar todos os dias. Porque assim nós estaremos alimentando o nosso espírito. Porque hoje, irmãos, tem muito crente fraco. Porque eles estão vazios da palavra de Deus. Eles estão pobres da palavra de Cristo em si. Eles estão vivendo buscando seus próprios interesses. Tem crente que lê a Bíblia, irmão, só na hora da live. Tem crente que ora, irmão, só na hora da celebração aos domingos. Não é assim, irmãos, não é agindo desta maneira que a palavra de Cristo vai habitar em nós ricamente. Então eu alimento o meu físico de manhã, tomando café, depois na hora do almoço, de repente faço um lanche à tarde, né, bem? Aí tem a janta. Pelo menos umas 4 refeições a gente faz durante o dia. Graças a Deus, porque Ele tem nos abençoado e nada nos tem faltado. Deus tem suprido as nossas necessidades e nos dado condições de fazer isso, de alimentar o nosso corpo, né, para que nós tenhamos saúde física. Mas e a nossa saúde espiritual, como está? Eu tenho me alimentado todos os dias da palavra de Deus? Eu tenho orado todos os dias na presença de Deus? Então pense nisso. Pense nisso. Irmãos, para vivermos uma vida santa diante de Deus, diariamente, temos que nos encher do Espírito. Irmãos, se encher do Espírito é um mandamento do Senhor. Eu e você, nós temos que nos encher do Espírito. Encher-nos do Espírito, né? Então, se eu quero viver uma vida santa diante de Deus, eu tenho que me encher do Espírito e fazer com que a palavra de Cristo habite em mim ricamente. Então faça isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Resumindo, medite na palavra de Deus todos os dias. E ore todos os dias. O mais que você puder. O mais que você puder. Então separe, da mesma maneira que você separa horários para a sua refeição, né, para alimentar o seu físico, o seu corpo, separe também todos os dias horários específicos para você ler e meditar na palavra de Deus, para que ela entre dentro de você e habite em você ricamente. Certo? Faça isso todos os dias. Você vai ver que a sua mente vai ser renovada,
a sua vida vai sendo transformada e você vai vivendo uma vida para a glória de Deus. Amém? Agora é o último versículo? É. O 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, fazer tudo na vida, irmãos, em nome do Senhor Jesus, como diz aqui, seja em palavra, seja em ação, é mandamento, irmãos. Não é uma opção. É uma ordem. Fazei, e tudo que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. É mandamento. Não é uma opção. Né? Eu fiz algumas perguntas aqui para mim, né? E quero compartilhar com você. Pergunte a si mesmo o seguinte: posso ter tais pensamentos em nome do Senhor Jesus? O que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Você pode ter esse pensamento em nome do Senhor Jesus? Posso falar tais palavras em nome do Senhor Jesus? Posso fazer tais coisas em nome do Senhor Jesus? Posso agir desta maneira em nome do Senhor Jesus? Posso ter tais sentimentos em nome do Senhor Jesus? E aí vai. Então, se a resposta, irmãos, a essas perguntas for sim, então faça. Se for não, não faça. E quem vai dar o sim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Cristo que habita em você ricamente. Ela vai falar sim ou ela vai falar não. Então, fazei todas as coisas em nome, seja em palavras ou em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. A maneira que você tem agido em relação, por exemplo, aos seus irmãos, aos seus familiares, ao seu próximo, isso aí glorifica a Deus na sua vida? Se não, pare imediatamente. Irmãos, nós reconhecemos que há poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que nós expulsamos demônio, é no nome dele que as curas acontecem. O nome de Jesus é poderoso. Né? E não há, irmãos, não há como apenas uma parte da nossa vida estar sob o governo do Senhor. Ah, irmãos, o que tem de crente no engano, sabe? Porque apenas uma parte da sua vida ele permite que Jesus haja ali, né? E sempre é a área que mais lhe convém. Ou seja, se o Senhor não governa a totalidade da nossa vida, então ele não governa a nossa vida. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Senhor, é o dono da nossa vida. Nós somos servos do Senhor. A palavra servo no original é escravo. Nós somos escravos do Senhor. Sabe o que é escravo, irmãos? Escravo é uma pessoa que não é dona nem de si mesma. Sua vida pertence ao seu Senhor. Então, todo cristão, irmãos, deveria aprender que nada lhe pertence. Todo cristão, guarda isso no teu coração. Você que diz que é cristão, evangélico, crente, servo do Senhor,
Então todos nós temos que aprender, irmãos, que nada nos pertence, nem a nossa própria vida. E que tudo o que nós fazemos na vida, irmãos, não é para nós. É para o Senhor Jesus e para a glória dele. Né? Então, amados, nós temos que aprender isso. Porque tudo que nós fazemos através de palavras e ações tem que ser em nome do Senhor Jesus. Tem que ser para Ele e para a glória dele. Né? Porque nós vivemos unicamente para Ele. Nós vivemos, irmãos, para Cristo. Nós vivemos para o Senhor, nesse corpo glorioso que é a sua igreja. Né? Então, olha, o trabalho que você tem não é teu, é do Senhor. Você trabalha por conta? Então, a empresa que você tem, o negócio, não é seu, é do Senhor. Sabe? A tua vida não é tua, é do Senhor. Sabe aquele carrão bacana que você tem? Não é teu, é do Senhor. E a casa bonita que você tem? É do Senhor. Tudo é dele. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Por isso, irmãos, nós não trabalhamos para homens. Nós servimos ao Senhor. Unicamente. Nós servimos ao Senhor. Sabe o seu trabalho lá, que você é empregado? Foi o Senhor que te deu. O trabalho é dele. Então nunca murmure contra o Senhor. Em nada. Sabe? Então se nós aprendermos isso, irmãos, a gente vai sofrer menos. Você pode ter certeza disso. Porque uma coisa, irmãos, é sofrer por obedecer a Deus. Outra bem diferente é sofrer obedecendo a Deus. Porque os crentes que obedecem a Deus também sofrem. Se você ler, por exemplo, a história dos profetas que ouviam a voz de Deus e obedeciam, sofreram muito. Muitos foram mortos, muitos foram torturados. Os apóstolos de Jesus, por obedecer a Cristo, sofreram tanto. Mas uma coisa é sofrer por obedecer a Deus, e outra bem diferente é sofrer por desobedecer a Deus. Né? Então, amados, a nossa vida, a totalidade da nossa vida pertence a Deus. O nosso tempo pertence a Deus. Sabe? Nós temos que nem nós, agora há pouco, nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas também nós temos que entregar ao Senhor o dízimo, as ofertas do nosso tempo também. Né? De repente, o meu pastor me convocou, ou o meu líder, de repente para uma determinada atividade lá na igreja, que nós estamos de repente lá reformando, porque dia 8, eu já comuniquei aos irmãos, dia 8 de novembro, às 18 horas, nós vamos voltar com as celebrações presenciais. Então nós temos algumas coisas para fazer lá. Então, de repente, o pastor convocou, né, o líder de célula, né? Aí, de repente, a pessoa disse que não podia ir, né, e deu uma desculpa, sabe? Então, essas coisas, irmãos, nós temos que avaliar na nossa vida, sabe? Porque se o Senhor está chamando, nós temos que atender ao Senhor. Mas, de repente, você pode pensar assim, mas pastor,
Eu vou deixar de ir no meu trabalho? Irmãos, o teu trabalho não é teu, é do Senhor. E se o Senhor te chamou, te convocou, é Ele que vai te sustentar. Eu sou testemunho vivo disso. Sabe, eu me lembro quando eu e a Ângela, nós trabalhávamos secularmente, ela como professora, eu trabalhava em uma empresa metalúrgica. Quantas vezes, irmãos, o Senhor me convocou no meio do trabalho, sabe? E eu simplesmente chegava lá para o meu chefe e falava, ele chamava Jurandir, falou, Jurandir, eu preciso sair. Falou, mas por quê? Você já saiu ontem? Falou, pois é, eu preciso fazer algo aí para o Senhor. Ele sabia que eu tinha me convertido. E ele, meio que contrariado, né, assinava lá a saída e me dava. Irmãos, e o Senhor nunca nos desamparou. Eu nunca fui mandado embora por obedecer a Deus. Eu nunca sofri nenhuma represália por obedecer a Deus, irmãos. Muito pelo contrário. O dia que o Senhor me concedeu a bênção de viver da obra, viver do Evangelho, eu tive que pedir para o meu chefe me mandar embora. E naquela época havia muita demissão, né? O pessoal chamava de facão. Eu estava tranquilo, irmãos, porque a minha vida estava nas mãos de Deus. E eu sabia que o Senhor, Ele iria ser fiel, como a palavra diz que Ele é. Então Deus é fiel, irmãos. Deus prova a gente. Não se engane. Deus prova, irmãos. E Deus vai chamar a gente numa situação que nós vamos ter que escolher ou Ele ou a situação. Então, um conselho de pastor, de amigo, de irmão, atenda sempre o Senhor. E você nunca vai se arrepender. Porque, irmãos, o pastor, os líderes, são homens que Deus enviou para nos abençoar. Deus exerce a paternidade dele através das lideranças. Sabe? Então, ore pelo teu pastor. Tem irmãos de outros ministérios participando conosco hoje. Então, ore pelo seu pastor, ore pelos líderes que Deus colocou sobre a tua vida. Sabe? Porque você vai ser feliz. E a sua casa nunca ficará deserta. Eu sou testemunha viva disso, eu e a Ângela. Então, que Deus abençoe a tua vida. Sabe? Que a gente persevere no andar em santidade. Vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, com amor, com entendimento. Sabe? E Deus, com certeza, Ele vai cumprir a sua palavra na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, deixa eu simplesmente, rapidamente ler de novo aqui para vocês. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede conhecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos?
Esta é a palavra de hoje para o nosso coração. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador eterno, é que nós sempre entramos na tua presença, pois não há outra maneira de estarmos justificados diante de ti, Senhor, senão através de Jesus Cristo, que é a nossa justificação. Obrigado, Senhor, aleluias, por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela nossa tão grande salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ali na cruz morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, nos perdoou todos os nossos pecados e escreveu o nosso nome na glória. Obrigado, Papai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa tão grande salvação. Senhor, nós cremos o que a tua palavra diz, Senhor. Nós somos santos e amados do Senhor. O Senhor nos separou do mundo para vivermos unicamente para o Senhor. E nós não queremos apenas dizer, Senhor, que nós somos santos e amados do Senhor. Nós também queremos viver diariamente em santidade, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Dependemos totalmente de Ti, do Teu Espírito. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Senhor, como nós poderemos, Senhor, aleluia, fazer tudo isso que o Senhor está nos pedindo, se nós não nos rendermos totalmente a Ti, Senhor, e se não dependermos totalmente do Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos uns dos outros, Senhor. Papai, perdoa, Senhor, todas as vezes que nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nos perdoa, Papai, em nome de Jesus. E nos ajuda a cumprir os Teus mandamentos, Papai. Os Teus mandamentos, como escreveu João na sua primeira carta, Senhor, não são penosos. Oh, Senhor, então que esta graça venha sobre as nossas vidas abundantemente, Senhor. Oh, Papai, que esta palavra, Senhor, venha mesmo, Senhor, cair na boa terra do nosso coração, Senhor, e venha produzir muitos frutos para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos da Águia de Cristo, irmãos de outros ministérios que estão acompanhando conosco esta celebração, que o Senhor alcance cada um deles com a Tua bênção, com a Tua graça, protege-os e guarda-os neste tempo difícil, Senhor. Supre todas as necessidades de cada um deles, Pai, e que a Tua paz, o Teu amor, que excedem todo entendimento humano, venha reinar no coração e no lar dos meus irmãos. Que todos eles, Papai, tenham uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. E que esta palavra de hoje, Senhor, como todas, aleluias, nos exorte, Senhor, nos edifique e nos console. E que renove a nossa mente, Senhor, e transforme as nossas vidas. E que possamos, pela Tua graça, Senhor, anunciar o Teu nome, Jesus, e a Tua palavra e a Tua salvação, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, Senhor. Pois somos testemunhas do Senhor nesta terra. Somos Teus discípulos. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por nos guardar de todo o mal, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos livrar das tentações e das garras do maligno. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. E Maranata, vem Jesus. Nós Te amamos, Jesus, e amamos a Tua vinda gloriosa. A Ti, Senhor, a nossa eterna gratidão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia.